Boa noite, meus prezados e valiosos ouvintes, e minhas prezadas e preciosas ouvintes. Tudo bem convosco? Quero novamente, nessa noite de 8 de maio de 2026, segunda-feira, precisamente às 18 horas e 41 minutos, dar sequência ao propósito Me Faz Te Conhecer, através da leitura do Evangelho de João. E hoje, com a narrativa do capítulo 8 e seus respectivos 59 versículos. Faço a leitura, então, do capítulo 8, mencionando do versículo 1 ao 11, a mulher apanhada em adultério. Versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como perseverasse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram eles isto e, acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Versículo 12. Retratando Jesus, a luz do mundo. Do versículo 12 até o 29. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E, se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou que testifico de mim mesmo, e de mim mesma, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Versículo 19. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora.
Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, então buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Versículo 22. Diziam, pois, os judeus: porventura, quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: quem és tu? Jesus lhes disse: o mesmo que também já desde o princípio vos disse. Muitas coisas tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e eu, o que dele tenho ouvido, isso fala ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Versículo 30. Senhor Jesus, maior do que Abraão. Falando ele outras coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosses filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos da fornicação, temos o Pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio?
Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honra meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. A quem a busque e julgue. Em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não conheceis, mas eu conheço. Se disser que eu não conheço, serei mentiroso, como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram depois os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para lhe atirar, porém Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Amém, glórias a Deus. Mais uma noite convosco, é dentro desse propósito, não é? E peço perdão a vocês pela voz, pelo cansaço, a dicção não está tão boa. Trabalhei muito hoje, cheguei tarde, tanto que o áudio foi gravado um pouco mais após as 18 horas, uns minutos a mais do costumeiro, e estou bem cansada. Hoje foi um dia bastante difícil, muito trabalho, não é? E com 1 hora só de sono pela madrugada, então estou bem cansada. Então, mas Deus, o Senhor Deus deu graça para que pudesse fazer a leitura aqui pela graça e pela misericórdia dele, não é? O abatimento estava bem pelo cansaço mesmo, mas antes de qualquer coisa, a obra do Senhor está acima de tudo, não é? E pela misericórdia de Deus, Ebenezer, mais uma noite consegui estar aqui convosco. E vou deixar para vocês a meditação no versículo 31, quando Jesus é aludido aqui como maior do que Abraão, patriarca Abraão. 30 falando ele essas coisas, muitos creram nele. E no versículo 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este versículo aqui, e conhecereis a verdade vos libertará, essa palavra viva, verdadeira, não é? A própria vida, a própria verdade estava falando aqui, Senhor Jesus, o que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Era a verdade expressa aqui na pessoa dele, quando ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade que é o Senhor Jesus, somente ela pode libertar. E também a pessoa só pode ser liberta quando ela ouve a palavra do Senhor e permanece nesta palavra, no Senhor Jesus.
E quando nós ouvimos a palavra dele e permanecemos nessa palavra dele, palavra viva, no Senhor Jesus, que é a verdade e a vida, ele que é o caminho que conduz à salvação, é que alguém pode dizer que eu sigo a Jesus, eu sou discípulo dele, eu faço a vontade dele, eu sou um obreiro dele, porque falaram muito, mudaram muito esse contexto em alguns tempos aí, e hoje ainda mudam, né? E colocaram esse versículo lindo, essa verdade bíblica, essa verdade que é o Senhor Jesus, em contextos políticos. Então, tem alguns homens, algumas pessoas que não poderiam nem ter esse versículo na boca, porque o Senhor Jesus é santo, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, ele é santo. Então, escarneceram desse versículo, refutaram a verdade, não é? Blasfemaram da verdade que é o Senhor Jesus, quando julgaram isso no meio político, numa propaganda, e conhecereis a verdade vos libertará. Fizeram isso ultraje com a palavra do Senhor Deus, ultraje, não é? Trouxeram esse escândalo, e o Senhor Jesus fala, ai de quem vier os escândalos, que trazer escândalo ao nome dele, a palavra dele, não é? O nome santo e digno do Senhor Deus, nome poderoso, santo, santo, santo. Só pode dizer alguém que segue a Jesus quando ouve a palavra dele e permanece na palavra dele, permanece, obedece aos preceitos bíblicos, segue a Jesus. Quem segue a Jesus e ouve a palavra dele, porque as ovelhas conhecem a voz do Senhor Jesus, sabe de fato que é conhecer a verdade e ser liberto por essa verdade. Aí de fato, quando você conhece a verdade que é Jesus, que ele disse, sou o caminho, a verdade e a vida, aí você vai ter vida plena. Você não vai viver mais em trevas, você vai ter a luz que alumia todo homem que estava no pecado, né? Essa é a luz maravilhosa que é Jesus, a luz do mundo, a luz para aqueles que estão em trevas, para aqueles que blasfemaram desse versículo, que vivem nas trevas, que não são apacentados, que andam seguindo uns bodes, líderes religiosos escusos, que fazem da política e da palavra de Deus um ganha-pão, não é? Cujas igrejas estão cheias desse tipo de rebanhos, políticos enganadores que usam a palavra de Deus como se fossem o seu linguajar comum. A palavra de Deus é viva e ela é santa, ela é a verdade e ninguém pode escandalizar ela e blasfemar dela. Essa é a verdade. Quem conhece Jesus, anda com ele, permanece na palavra dele, esses sim são os discípulos do Senhor Jesus. E quer conhecer um homem, se ele tem Jesus, é os frutos dele, que são de mansidão. Se ele está em comunhão com a igreja, se ele participa do corpo do sangue do Senhor Jesus, como ele é, as obras dele, se ele tem obras de arrependimento e obras que glorificam o nome do Senhor Deus, e não que escarnecem a palavra do Senhor Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade, somente essa verdade que é o Senhor Jesus, nos liberta de todo jugo, de toda opressão, toda escravidão que o diabo aprisiona as pessoas. Principalmente a mentira. Quem conhece a verdade, que é Jesus, não usa da mentira. Não usa. Por isso que tão dificilmente um político atentará para essa palavra e obedecerá a palavra e permanecerá na palavra de Deus, que é a verdade.
verdade que liberta. Quem conhece essa verdade deixa tudo, não rouba, não segue o caminho da corrupção, não engana o povo, não engana o povo, principalmente o povo de Deus. Deixo para vocês essa meditação: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Perdoe a minha indignação, mas é que, como eu vejo, a palavra do Senhor é santa, Deus é santo, Jesus é santo, e em algumas bocas não deveriam estar. Pessoas deveriam estar clamando pela misericórdia do Senhor Deus, se arrepender de tanto blasfemar dessa verdade santa, desse caminho santo, dessa vida plena que é o Senhor Jesus, que perdoa, liberta e salva, e faz do mais vil pecador um verdadeiro homem de Deus, um servo do Senhor Deus, que deixa tudo e produz frutos de justiça, de arrependimento, para que o nome do Senhor Deus seja glorificado. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, bem como suas famílias. Acima de tudo, que vos conceda uma noite perfeita na paz do Senhor Deus. A paz de Deus, fiquem com Jesus. Até amanhã, se Deus assim permitir que sejamos aqui, pela graça e pela misericórdia dele.